Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 37. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. E o tema hoje é um tema novo, né? Porque antes o tema era a prece. Agora o tema é o passe, né? Então vamos adentrar esse tema maravilhoso aqui. Vamos ver as considerações de Hermínio Miranda, as considerações de André Luiz através de Chico Xavier. Então vamos lá. Hermínio Miranda, ele continua da seguinte forma: a técnica do passe magnético nas sessões de desobsessão merece algumas observações específicas. Eu aqui já meto o bedelho na colocação de Hermínio Miranda. Não contra, mas vejamos. Não só nas reuniões, nas sessões de desobsessão, merece algumas observações específicas, como num todo. Porque é sabido que não se aplica passe somente no grupo que atua nos trabalhos de desobsessão. Você concorda? Existe um trabalho na casa espírita que se chama... eu me esqueci o nome agora. É um trabalho de assistência às pessoas necessitadas. Que ali à frente, eu esqueci o nome, tem um nome, você me perdoa. As pessoas adentram a casa espírita e eles assistem um expositor ali de uma leitura de um livro de Emmanuel ou do Evangelho. E após a exposição daquele orador, as pessoas são encaminhadas à Câmara de Passe. De acordo com a casa espírita, há ali naquela Câmara 5 médiuns, 2 médiuns, 10 médiuns, 50 médiuns, passistas, 100 médiuns, 200 médiuns, de acordo com o fluxo da casa espírita, não é? Então, não é só os trabalhos de desobsessão. Olha aqui. A técnica do passe magnético nas sessões de desobsessão, não. Adentrou a casa espírita, não importa. Onde o indivíduo é levado para receber passe, merece algumas observações específicas. Você conseguiu entender? Na sala de passe, na sala de desobsessão, enfim. E outra também. Aqueles passes que alguns médiuns preparados têm permissão dos bons espíritos para aplicar
nos lares onde há pessoas doentes, acamadas, nos hospitais, eu mesmo, a pedido de familiares, sobre a permissão dos responsáveis, dos diretores hospitalares, já tive a oportunidade de ir nessas repartições, ministrar o passe, ministrar essa energia. Mas, conforme Hermínio está dizendo aqui, está certo, ó, a técnica do passe magnético, né, merece algumas observações específicas. Você observa que eu agora cortei nas sessões de desobsessão, porque em todos os lugares merecem algumas observações específicas. Olha só para você ver. Tão difundida está hoje pelo nome, tão difundida está hoje, pelo menos no Brasil, a ideia do passe, não é? Que até os dicionários comuns contêm definições aceitáveis, né? Até os dicionários contêm definições aceitáveis. Só que não devemos nos levar muito pelos dicionários, porque os dicionários, eles não abrangem a fenomenologia espírita, mas serve para a gente dar uma analisadinha. Então, olha só para você ver. Como, por exemplo, o de Caldas Aulet e o da Academia Brasileira de Letras, organizado pelo professor Antenor Nascente, que dizem basicamente a mesma coisa. Passe. Passagens que se fazem com as mãos por diante dos olhos de pessoa que se pretende magnetizar, ou sobre a parte doente da pessoa que se pretende curar por força mediúnica. Isso encontra-se em alguns dicionários. É certo que a definição não cobriu todo o campo de ação do passe, mas que mais se poderia exigir de um dicionário não especializado em fenomenologia espírita? É o que eu acabei de dizer. Tá bom demais. Se você procurar lá nos dicionários, você vai encontrar essas definições. Mas não fique preso a essas definições que tá lá nos dicionários, porque há uma infinidade dentro de um processo, como que eu posso dizer? Há uma infinidade de formas e de fórmulas, de aplicações, de situações. No entanto, o processo é muito complexo. Aí, quando se usa o termo complexo, é preciso estudar bastante. É preciso estudar bastante. Então, vejamos, olha só. Hermínio Miranda continua dizendo assim: André Luiz, informando sobre o passe do ponto de vista da medicina humana, declara em Evolução em Dois Mundos, capítulo 15. Se você tem esse livro aí, Evolução em Dois Mundos, capítulo 15, anote para você depois pesquisar. Diz André Luiz:
pelo passe magnético. No entanto, notadamente, aquele que se baseia no divino manancial da prece, aquele que se baseia, né, no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem. Olha para você ver que interessante. Vamos voltar? Pelo passe magnético, no entanto, notadamente, aquele que se baseia no divino manancial da prece, a oração, a fé. Só que não basta. Nós vamos explicar isso depois. A vontade fortalecida no bem pode se erguer a vontade enfraquecida. Então, a vontade fortalecida, a minha vontade, né? Fortalecida no bem. Eu quero te aplicar um passe. Eu quero. É um prazer para mim te aplicar um passe. Só que existe uns pormenores aí. Vamos continuar aqui só para você entender. Para que essa vontade novamente ajustada à confiança magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Eita, agora começou o problema aqui. Não basta, não basta o médium. Agora aqui nós vamos amarrar o cavalo no tronco. Não basta o médium, não basta a pessoa ser portadora da vontade de aplicar o passe. Ela precisa ter conhecimento dos desígnios de Deus, principalmente através da doutrina dos espíritos. Porque o processo é muito complexo. O conhecimento da doutrina dos espíritos é que nos levam, que nos fazem uma lavagem perispiritual, fisicamente, organicamente, moralmente. A nossa disciplina, a nossa postura, a nossa fé, o nosso amor, o nosso conhecimento, todo esse processo encontra-se naquele momento, na aplicação do passe, em alta. Então não basta boa vontade, é preciso ter conhecimento. Por isso que nas casas espíritas sérias, nas federações espíritas sérias, existe curso para aplicar passe. Tá certinho, tá certíssimo. Esses que ministram cursos embasados na doutrina dos espíritos, nos desígnios de Deus, que ensinam os alunos, ensinam aqueles candidatos ali como se portar, como se comportar mediante a disciplina
que é necessária para poder aplicar um passe. Aplicar passe não é só você chegar, estender a mão e fazer uma prece de Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria ali. Não, meu bem. O médium passista, ele é um condutor. Pensemos da seguinte forma: o médium passista, ele pode ser considerado um cano que vem lá da caixa d'água até a torneira da pia. A água lá na caixa limpa. Se o cano encontra-se sujo, a água que sai na torneira sai suja. E você é o arroz ali naquela travessa que a pessoa coloca para poder lavar. Então mudamos assim, ó. Façamos a comparação. Você pega uma vasilha, coloca lá o arroz que você pretende lavar para poder fazer na janta. Só que a hora que você abre a torneira, a água sai com cor marrom, cor de ferrugem. O que significa isso? O cano está sujo. Quase sempre a sujeira encontra-se no cano. Quando você abre a torneira, esgota ali em cima daquele arroz. Você vai ter coragem de fazer aquele arroz ali na janta? Quantos milhões de bactérias há ali presente naquela água suja acumulada? Então, nos cursos de passe, é ensinado aos médiuns passistas a disciplina verbal. O que as pessoas devem, durante o dia, falar. É ensinado a disciplina mental. É ensinado a disciplina mental no sentido: tudo que nós pensamos em nosso campo psíquico fica registrado. Tudo que nós vemos fica no nosso campo psíquico registrado. Por isso nós temos ensinado aqui: é preciso enxergar as coisas com os olhos da alma, porque quem enxerga as coisas com os olhos da alma não cobiça, não trai, ele não sente inveja, orgulho, egoísmo. E por esse motivo não fica registrado em seu campo psíquico. A doutrina dos espíritos nos ensina, através dos cursos de passes, o que nós devemos ouvir. A depender da música que nós ouvimos, fica a música registrada, aquele lixo, no nosso campo psíquico. O que nós comemos, a carne, o churrasco, a cachaça, a cerveja, o cigarro, a nicotina, né? A cafeína em excesso na corrente sanguínea, no metabolismo do indivíduo, no sistema nervoso. Enfim, existe 1 milhão de fatores que o médium passista deve se libertar através da disciplina. Por quê? Porque o médium passista, na condição de condutor, quando ele estende as mãos na direção do paciente, se ele durante o dia
agiu na promiscuidade, na prostituição, na gandaia e fez uso de todos esses processos que acabei de dizer aqui, em vez de restaurar as células do organismo somático e espiritual do indivíduo, ele pode desencadear mais transtorno ainda no corpo físico e espiritual do paciente. É um perigo receber passe de médios que não estuda, que não tem disciplina, médios fofoqueiros, médios mal intencionados, médios indisciplinados, médios sem compromisso nenhum, que você chega, você não tem conhecimento nenhum, coitadinho de você. Você chega e fala assim, me aplica um passe? Ah, pois não, senta aqui. Senta ali, senta lá. Não é assim não, gente. Existem cursos. Entra, por favor, no site da Federação Espírita Brasileira, no site da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Procura por esta área para você ver quanta disciplina e quantos meses de aula você precisa frequentar até você se conscientizar-se da disciplina, da responsabilidade a qual o médium passista precisa ter. Ah, mas o amor basta. Não basta não. Ah, mas a vontade basta. Não basta não. Não basta não. Ó, veja bem, não sei se você sabe. Os cientistas aqui na Terra, eles chegaram à conclusão através dos estudos que em um ser humano adulto de 50 a 90 anos, há aproximadamente 37 trilhões de células. Numa criança, aproximadamente 17 trilhões de células. Pois bem, esse número, ele é insignificante, porque não existe só 37 trilhões. Isso foi o que os cientistas conseguiram através do sistema tecnológico mapear. Aproximadamente 37 trilhões num ser humano de 50 a 90. Aí você pode me dizer assim, o que você quer com isso dizer? Quando eu penso negativismo, olha só para você ver como é que é as coisas. Quando eu ajo no mal, quando eu pratico mal, quando eu penso mal de algo, quando eu sinto um desejo, por exemplo, só para você entender. Ei, guarda-roupa de 6 portas, meu Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice. Esse sentimento, ele envolve essas 37 trilhões de células. Esse desejo,
imanta os 37 trilhões de células do nosso corpo humano. Não só imanta, como também asfixia as células. Agora, nós não temos durante um dia um só pensamento negativo. Os cientistas já chegaram à conclusão, inclusive a espiritualidade concorda, um ser humano adulto, ele pensa equivalente 96 milhões de vezes em 24 horas. 96 milhões de vezes em 24 horas. Isso, no nível que nós nos encontramos, 96 milhões de vezes, 75% negativo e o restante positivo. Só que a quantidade negativa é tamanha que neutraliza o restante que é positiva. Porque em matéria de bem-estar, o importante seria o contrário. 65% positivo e o restante negativo. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos dar sequência a esse assunto. Esse assunto é muito importante. E eu não vou sair desse assunto enquanto eu não terminar esse tema.